usamos esses novos sujeitos do verbo to be? She, he e it. O auxiliar do tem uma mudança. Ele passa de do, para does, D-O-E-S, nas frases afirmativas. A terceira pessoa do verbo leva uma conjugação. Assim sendo, o mesmo vai acontecer com o meu auxiliar do. Nas frases, então, interrogativas e negativas, ao invés de usar do she, eu usarei does she para formular uma pergunta com ela. No caso de uma frase negativa, o does levará o not, does not. Vamos ver isso. Com os outros sujeitos, eu usava o meu auxiliar do para formular a pergunta. Auxiliar do, mais sujeito, mais o verbo principal, a pergunta. A estrutura é a mesma, o que muda é a conjugação do verbo. Does. Does she live here? Para perguntar, ela mora aqui? Does she live here? A conjugação do verbo é o que mudou, a estrutura continua a mesma. Logo, em uma frase negativa, ela não mora aqui. She does not live here. Ou she doesn't. She doesn't live here. Interrogativa, o does no início. Negativa, após o sujeito, com a adição do not. Novamente, é a mesma estrutura que você já aprendeu. O que muda é somente a conjugação do verbo. Por quê? Existe uma regra no inglês que diz que a terceira pessoa do verbo to be, he, she e it, levam uma conjugação diferente das outras pessoas, quando na afirmativa do presente. Somente na afirmativa do presente. Portanto, todos os verbos que você já aprendeu até agora precisam ser modificados, só um pouquinho, para poder usá-los com o he, o she e o it. Na frase, portanto, eu viajo. I travel. A conjugação é normal. Ele viaja. He travels. Eu preciso mudar esse verbo. Novamente, isso só ocorre no presente afirmativo. He travels. O passado continua igual. I traveled. Eu viajei. He traveled. Ele viajou. He travels. S. Vamos ver um outro verbo que você conhece. Precisar. Você precisa. You need. Ela precisa. She needs. A conjugação muda para a terceira pessoa do singular. Esse final geralmente é mudado acrescentando somente a letra S. Essa é a regra básica. Acrescenta-se um S após a última letra do verbo. Mas existem algumas exceções. Vamos ver primeiro os verbos que acabam em Y. Tem dois que você conhece. Play, to play. Jogar, tocar ou brincar. Study, to study. Estudar. Nesse caso, eu tenho duas situações de verbos que acabam em Y. O primeiro verbo acaba em Y, mas é precedido de uma vogal. O segundo verbo acaba em Y, mas é precedido de uma consoante. Quando o Y vier após uma vogal, tudo que eu preciso fazer novamente é adicionar o S, como ele joga. He plays. Ele joga. No caso do verbo terminar em Y, mas ser precedido de uma consoante, existe uma diferença na palavra. Eu preciso eliminar o Y e adicionar I, E, S. Ele estuda, portanto, he studies.
he studies. Essa regra da conjugação da terceira pessoa do singular é a mesma do plural. Você pode utilizá-la para dar o plural de todos os substantivos. Existem algumas exceções, mas a regra é essa. Então, nas palavras que você já conhece, como por exemplo, baby, um bebê, Y, precedido de consoante. O plural se dará da mesma forma. Babies, bebês. Existe mais uma exceção da regra. Os verbos que acabam em O, SH, CH, SS, X, Z terão a adição de ES. Eles estão no seu livro, como por exemplo o verbo go. Ele passa a ser goes. Ele vai, ela vai. He goes. Ele vai. She goes. Ela vai. Por isso que o mesmo ocorre com o auxiliar do, porque ele termina com o. Nesse caso, há necessidade de que eu acrescente ES ao final do verbo, para poder fazer a afirmativa do presente diretamente no verbo, quando interrogando ou dando uma negativa no auxiliar. No inglês, eu mudo somente um verbo na frase. Portanto, se eu mudar o verbo auxiliar, eu não preciso mudar o verbo principal. Vamos ver isso novamente. Na frase, ela mora aqui. No presente, eu preciso mudar o verbo principal. She lives here. Ela mora aqui. Para tornar essa frase numa frase interrogativa, eu vou mudar o auxiliar e não o verbo principal. Frase interrogativa começa com o auxiliar. Does. Seguido de sujeito. She. O verbo, então, volta à sua forma original. Live. E o complemento da frase. Here. Does she live here? Frase interrogativa. A negativa, novamente, eu começarei a frase com o meu sujeito. She. Seguido do auxiliar e a negativa. Doesn't. O verbo volta à sua forma original. Live. E o complemento. Here. She doesn't live here. Ela não mora aqui. Existe um verbo que tem uma conjugação um pouquinho diferente. É o verbo to have. Ter. To have. Na terceira pessoa, ele não simplesmente leva um S ao final do verbo, mas sim muda para a palavra has. She has. Ela tem. He has. Ele tem. It has. Ele ou ela tem. Essa palavra é uma exceção da regra. Então, o verbo to have usaria a conjugação have para os sujeitos I, you, we e they. Porém, quando utilizados com a terceira pessoa do singular, he, she or it, ele vai mudar para has. She has. He has. It has.